Bom, meus amigos, muitas pessoas dizem que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pediu dízimo. Verdadeiramente, Jesus nunca pediu dízimo a ninguém e nem ensinou a ninguém a dar o dízimo. Uma coisa, eu quero que você preste atenção no que o Salvador, Jesus Cristo, ele disse. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 23, ele diz assim, preste atenção. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus, aqui, ele diz que os escribas e os fariseus, eles deveriam continuar pedir o dízimo porque eles pertenciam ao sacerdócio da tribo de Levi. Mas Jesus veio da tribo de Judá. E na tribo de Judá, os que foram feitos sacerdotes, como Jesus Cristo foi feito sumo sacerdote, né? E as pessoas que vivem esse ministério, a palavra foi bem clara. Deveis, porém, fazer essas coisas. Então Jesus, ele manda os escribas e os fariseus continuar, deveis fazer, quer dizer, continuar, eles continuarem pedindo. Jesus não se inclui, porque a palavra deveis está relacionado a eles, a tu, a você, mas não está relacionado a nós. Ele foi bem claro e disse, deveis, porém, fazer essas coisas. Então você veja que os escribas e os fariseus tinham que continuar fazendo, porque eles eram sacerdote da tribo de Levi. Eles pertenciam ao sacerdócio. Mas Jesus não. Jesus não foi levantado sumo sacerdote pela ordem de Moisés. Jesus foi levantado sumo sacerdote pelo ministério de Melquisedeque. E Jesus veio da tribo de Judá. E a tribo de Judá não tem aliança com Deus em relação ao dízimo. Mas a tribo de Levi tem aliança com Deus em relação ao dízimo, né? Como a gente lê aqui na Escritura. Os sacerdotes levitas tinham uma aliança, uma relação de aliança, e eles poderiam pedir o dízimo. É importante que você venha entender isso aí. Que você venha compreender a palavra de Deus. Então, eu quero que você preste atenção e entenda o que a Bíblia, né, tem ensinado às pessoas. A Escritura tem ensinado às pessoas exatamente que os sacerdotes da tribo de Levi, eles podem receber o dízimo. Mas Jesus não, porque Jesus não é sacerdote levita, nem tampouco é filho de Levi. E somente um filho de Levi poderia receber o dízimo. Os pastores dessa época não são sacerdote levita, não são filhos de Levi, mas estão recebendo o dízimo exatamente porque eles são mentirosos. Mas a Escritura não mente. Está bem claro. Deveis, porém, fazer essas coisas. Ele não disse, devemos fazer essas coisas. Ele disse, deveis. Está claro essa palavra. Qualquer pessoa que entenda um pouco de português entenderá que a palavra deveis não está me incluindo ou incluindo alguém que falou. Está mandando aquela pessoa que veio fazer a pergunta a continuar pedindo dízimo. Então preste atenção para que você não venha errar e cair na artimanha de Satanás. É isso que eu quero que você preste bastante atenção. Escute essa palavra em nome de Jesus. Olá, meus amigos, falando a respeito do dízimo, muitas pessoas estão pedindo dízimo aí sem ser sacerdote levita. Jesus, na época dos levitas, se manifestando como Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele diz que o dízimo foi dado por herança aos sacerdotes da tribo de Levi. É importante você entender isso aí, né? Que o dízimo foi dado como herança aos sacerdotes da tribo de Levi. Nesse momento eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, né? Números capítulo 18, versículo 21. E a Bíblia diz aqui que o dízimo foi deixado como herança aos sacerdotes da tribo de Levi. Ora, se a pessoa não é sacerdote levita, a pessoa não pode receber o dízimo. E nós sabemos que na lei o dízimo foi dado aos sacerdotes levitas, mas na graça o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o dízimo ficou como herança aos levitas e não à tribo de Judá. Jesus não poderia pedir o dízimo, porque se Jesus pedisse o dízimo, Jesus estaria roubando as pessoas. Porque Jesus era sacerdote, ou melhor dizendo, né, sumo sacerdote da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Então Jesus não poderia pedir o dízimo porque ele era sumo sacerdote e fez diversos sacerdotes para a tribo de Judá e não para a tribo de Levi. Então, os pastores dessa época, que são sacerdotes e receberam verdadeiramente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles não têm direito de pedir o dízimo e de receber o dízimo. E nem as pessoas têm o direito de dar o dízimo. Exatamente porque eles pertencem ao ministério de Cristo. E se eles pertencem ao ministério de Cristo, eles pertencem à tribo de Judá, de onde veio nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme essa tribo, ninguém dessa tribo tem o direito de pedir, dar ou de receber o dízimo. Somente a tribo de Levi, que Deus ele deixou como herança o dízimo, esses sacerdotes levitas é que tem direito de receber o dízimo. Então não adianta seu pastor pedir o dízimo se ele aceitou Jesus Cristo como sumo sacerdote, se ele aceitou Jesus como Salvador, mas se ele está vivendo ainda no sacerdócio levítico de Levi, então ele tem que pedir o dízimo realmente, mas sabendo ele que ele não vai ser salvo mais, exatamente porque na tribo de Levi, verdadeiramente, todas as pessoas que aceitaram o sacerdócio levítico não têm mais direito nenhum com a salvação, porque eles estão vivendo a lei, e quem está vivendo a lei da herança levítica não está vivendo a lei do ministério de Cristo. Você veja bem claro, né, que o dízimo foi dado como herança aos sacerdotes da tribo de Levi. Meu amigo e minha amiga ouvinte, não se engane com esses homens que estão pedindo seu dízimo, né? As pessoas dizem, não, porque o dízimo, né, foi dado para o mantimento da casa do Senhor. Ora, você precisa compreender que as igrejas de tijolos não é a casa de Deus, como já foi ensinado. Não é a casa de Deus. E nem representa o antigo tabernáculo também. Já foi ensinado isso. É necessário que você venha crer na mensagem que está escrito na palavra de Deus, né? Segundo Pedro, você pode ver que Pedro começa a falar sobre muitos temas. Aí você voltando para 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, você vai ver que você é a casa de Deus. E não as igrejas de tijolos. Aí